Bom, gente, o que vamos falar hoje? O que o Bruxo veio falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre Goécia, sobre a magia salomônica. Tem a santa, né? É, eu já volto aí, tenho coisa para te contar que tu não sabe. Bruxo Mago Negro. Bom, gente, estou de volta aqui agora para contar para vocês o que vocês não sabem. Bom, primeiro tem uma notícia, algumas boas, algumas ruins. Primeiro, os PDFs que estão sendo vendidos na internet não tem nada a ver com magia salomônica, muito menos com Goécia. Goécia é um termo grego. Goécia é um termo grego que se refere a cultuar os mortos, está ligado à necromancia. A necromancia Como é que eu vou explicar a necromancia para vocês? A maioria das pessoas pensa, eu trabalho com necromancia. Cara, necromancia tem até nas escrituras, quando adentrares na terra, não se envolva com os necromantes. Não está escrito não se envolva com os médios, nem com os bruxos, nem com os feiticeiros, que esses termos nem existiam, tá? Eles alteraram tudo. Não se envolvam com os necromantes. Os necromantes eram aquelas pessoas que deitavam, sentavam ali do lado do cadáver e conversavam com ele. Isso é necromancia. Tu conhece algum necromante hoje? Não, tu não conhece. Tu conhece um monte de palhaço que diz que é necromante, mas não é, tá? Isso é necromancia. Goécia era isso, tá? A Goécia vem desse tipo de, de atitude, desse tipo de coisas que se faziam na Grécia, que estavam ligados à espiritualidade dos gregos. Os gregos acreditavam muito nisso. Os gregos tinham um panteão próprio. A Goécia que te oferecem hoje, que te mostram hoje, cara, como é que eu vou te contar uma coisa que parece que tu não sabe. Aonde é que está nas escrituras hebraicas que Salomão praticava a Goécia? Aonde? Acha. Aonde é que está na Bíblia católica que Salomão praticava Goécia? Não está. Aonde é que está nas escrituras do Islã que Salomão praticava Goécia? Também não está. Não está em nenhum desses livros. Nenhum desses livros sagrados dessas religiões fala que Salomão cultuava ou que ele comandava demônios. Essa história vai vir do Midrash, que é a tradição oral, que contam lendas para ensinar, assim como você pode considerar que Jesus Cristo, quando falava em parábolas, aquilo eram lendas para ensinar o povo. Então, toda magia salomônica, se você quer realmente estudar magia salomônica, não Goécia, vai estudar quando é que a Goécia apareceu. Vai estudar. Vai estudar de quando é que é a clavícula de Salomão. Vai estudar. Vai estudar quando é o Legabeton. Estuda, procura saber se é da época, se é um grimório de Salomão, se Salomão escreveu isso. Salomão escreveu 3 livros. São os 3 livros que estão lá na Bíblia. Fora isso, quer conhecer a magia de Salomão? Leia Reis. Vai ler o livro de Reis. Bruxo, mas Salomão se envolveu, construiu altares para demônios. Calma, calma, meu chapa. Calma, calma, que quem disse isso foi a igreja. Salomão ergueu templos, sim, para outros deuses, que eram deuses das mulheres com os quais ele casava. Eram deuses. Quem transformou esses deuses em demônios foi a cultura cristã. Bruxo, mas então o que é a Goécia? Lendas. Lendas. São lendas. Mas o senhor acabou de contar uma história envolvendo Paimon.
Sim. Então a história é mentira? Não, tenho testemunhas de que a história é verdade. Agora, eu sei a diferença. Por que eu não me envolvo com Goiás? Porque basicamente, historicamente, ela não existe. E eu tenho que me dedicar àquilo que existe provas. Acender meia dúzia de vela e riscar fazer um desenho no chão e dizer que botou um anel no dedo e vai invocar um demônio e vai ter poder sobre ele? Não. Isso são lendas. Lendas que mostram que Salomão foi um homem que realmente fez um pacto. Salomão fez um pacto. Mas Salomão fez um pacto com com a mesma divindade que Noé fez pacto, que Abraão fez pacto, que Moisés fez pacto. Salomão, quando se encontra para fazer este pacto, o que ele pede? Claro que a gente pode pensar, mas Salomão não ia pedir dinheiro, não ia pedir riqueza, afinal de contas ele era filho do rei Davi. Mas ele poderia ter pedido. Porque eu conheço muita gente que nasceu em berço de ouro e hoje não tem mais nada. Salomão foi inteligente, pediu sabedoria. Não pediu nem vida longa, pediu sabedoria. A sabedoria conserva aquilo que tu tem e faz com que tu vá adquirir mais. Mas não foi através de demônios. Bruxo, mas e a história que Salomão foi enganado por Asmodai ou Asmodeus? Bom, isso é uma lenda para ensinar que Salomão, quando estava achando que era muito poderoso, por isso que a lenda é uma lenda, que ele estava tão poderoso, tinha poder sobre os demônios, isso é o que diz a lenda. Ele foi enganado. E Asmodai toma o lugar dele, como o rei Salomão, e joga ele num deserto. Todas as histórias que vocês conhecem, que estão nos livros das religiões monoteístas, ensinam o quê? A humildade. Aquilo é uma passagem que mostra, esta passagem do Midrash é uma demonstração de que Salomão teve que perder um pouco da arrogância que ele terminou adquirindo. Por que eu digo que pacto é uma coisa perigosa? Porque ele traz poder e o poder traz a soberba e traz a arrogância. Bruxo, mas então a história do Paimon como é que fica? Isso eu vou contar para vocês. Como é que se cria e como é que se termina. Mas não esqueçam, um daimon pode ser criado. Não esses da Goécia. Não, esses são fantasia. Mas eles podem se apresentar com este nome. Porque você acredita nele. E quando você acredita, as coisas acontecem baseados na magia do caos, baseado em servidores. Alguém que tu criou, uma energia que tu criou para te servir, quando tu para de adorá-la ou quando tu para de alimentá-la, que a gente chama de alimentar essa energia, ela pode se transformar numa tulpa. A tulpa é considerada um demônio, alguém ou algo monstruoso que vem para te prejudicar e vai te cobrar, porque não tem mais adoração. Acabou a adoração. Entenderam? Goécia que estão vendendo por aí é sonho. É sonho. Pergunte a qualquer uma dessas pessoas se elas conhecem a história do Salomão que está nos livros sagrados. Pergunte para elas o que Salomão representa para o Islã. Ele tem que saber que para o Islã ele era um profeta. Para os cristãos, os católicos, ele era um homem de grande sabedoria e de grande riqueza, que estranhamente
Tem que conhecer a história de Salomão para poder saber isso. Salomão não era o primeiro filho de Davi. E como fica essa história? Se o herdeiro do trono sempre era o primogênito, por que escolheram Salomão, que era o 10º filho? Não sabe? Vai estudar. Se tu quer conhecer Goécia, quer saber a verdade sobre a Goécia, esquece esses livros que estão te vendendo. Esquece esses cursos que estão te vendendo. Vá diretamente à fonte. A fonte estão nas escrituras hebraicas, no Talmud, nos livros sagrados do Islã, na Bíblia Católica e nas tradições orais do Midrash. Ali você vai encontrar a verdade e a realidade. Agora, a verdade é para quem quer enxergar, para quem quer sonhar, para quem quer viver num mundo de ilusão. Siga os PDFs e procurem saber quando é que eles foram criados. E vocês vão ver que na época de Salomão, essa palavra Goécia nem existia. Meu abraço a todos vocês.